a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, boa noite. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai acessar esse vídeo, mas eu louvo ao Senhor por estarmos juntos novamente. Eu sei que boa parte da igreja está reunida agora para adorar a Deus. Boa parte da igreja agora vai separar esse momento para o Senhor, e isso é maravilhoso. O Senhor faz coisas tremendas quando nós separamos tempo para adorá-lo, para orarmos, para meditarmos na sua palavra. Se você é um convidado nosso, se você veio estar conosco hoje pela primeira vez nesse espaço, eu quero muito agradecer a sua presença. É muito bom ter você conosco. Eu quero te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, para você ser avisado daquilo que produzimos. E se você tem sido abençoado por esse conteúdo, compartilhe essa mensagem para as pessoas que você ama. Mas é muito bom tê-lo conosco. Nós vamos agora adorar ao nosso Deus, nós vamos ler a sua palavra, nós vamos glorificar ao Senhor juntos. Que Deus receba a nossa adoração. O Salmo 86, nos versículos 9 e 10, nós temos o seguinte texto: todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Que palavra bendita que nos chama à adoração. Um dia, gente de toda raça, de toda tribo, de toda etnia, de toda língua vai estar prostrado diante do Senhor. Mas nós já podemos fazer isso hoje voluntariamente. Nós já podemos nos prostrar diante do nosso Senhor. E o motivo de estarmos reunidos agora ao redor da palavra é que nós queremos adorá-lo, celebrá-lo, porque nós concordamos com esse texto que ele é grande e ele opera maravilhas. E eu quero te convidar a adorarmos juntos ao Senhor agora. Boa noite, amados irmãos.
Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é formoso, o Rei do Universo. A glória dele enche a terra e o céu. Nós vamos cantar isso para ele agora. Se você pode se colocar de pé aí onde você está, glorifique a esse Deus. Quão formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Ele opera em nossos corações, traz vida, poder, ministra a graça e o amor do Senhor. Nós vamos entoar essa canção. E se coloque na presença do Senhor, busque a Ele, se entregue. Louve a Deus em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero te contemplar, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio
bom que nós temos esse momento do culto para orarmos juntos. E orar para nós é falarmos com Deus. Nós vamos abrir o nosso coração para Deus. Nós sabemos que existe um único Deus, vivo, verdadeiro, poderoso. E a Bíblia, de capa a capa, ela revela uma história desse Deus vindo ao nosso encontro. Esse Deus quer estar conosco. E nós temos a oportunidade agora de pararmos tudo para falarmos com o nosso Deus. Nós vamos ler um texto da palavra antes. Eu quero te convidar a acompanhar a leitura do Salmo 37, versículos 3, 4 e 5. O texto nos diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. O nosso desafio é entregarmos ao Senhor o nosso caminho, a nossa vida, a nossa história e confiarmos que Ele é suficiente, que nós podemos dar o volante da nossa vida para Ele nos guiar. E nós podemos exercitar agora a esperança de que tudo mais Ele vai fazer. Você quer entregar o comando da sua vida para Deus? Você quer entregar o caminho da sua vida aos cuidados do Senhor e confiar nele? Então nós vamos fazer isso juntos agora e vamos expressar isso através dessa oração. Pai, nós te damos graças, Tu és Deus bom, que tem tido cuidado das nossas vidas. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é amoroso, o Senhor é perdoador, o Senhor é paciente. O Senhor enviou o seu Filho a esse mundo para nos salvar. E nós sabemos, Deus, que o Senhor tem controle de todas as coisas e o Senhor está dirigindo a história para o fim que o Senhor mesmo planejou. E que um dia, Deus, nós poderemos todos adorarmos ao Senhor, todo o teu povo reunido de todos os lugares, de todos os tempos, estarmos adorando ao Senhor. Mas hoje nós queremos já te dizer isso, Pai. O Senhor é o único Deus da nossa vida. O Senhor é santo, perfeitamente santo, e tem tido misericórdia de pecadores como nós. Tu és digno de ser louvado e de ser adorado. Recebe-nos agora, Deus, em oração pelos méritos de Jesus. Nós te damos graças, Deus, porque um dia o Senhor olhou para nós e chamou-nos pelo teu nome, chamou-nos pelo nosso nome, nós ouvimos a tua voz. O Senhor tocou nas nossas vidas de um jeito que nós entendemos que era o Senhor e nós tivemos a oportunidade de percebermos que éramos pecadores e nos arrependermos, Deus. Eu te louvo por isso. Te louvo pelo perdão que há em Jesus Cristo. Pai, teu povo agora busca ao Senhor. Teu povo, Deus, se coloca diante de ti agora e apresenta suas necessidades, seus desafios, e são tantos e tão diferentes. Pessoas que pedem ao Senhor uma oportunidade de trabalho, pessoas que pedem ao Senhor que o Senhor abençoe o tratamento de saúde, gente que está intercedendo por outro, Deus. Alguns estão perto, outros estão tão longe, mas nós pedimos que o Senhor os alcance onde quer que estejam. Pessoas, ó Deus, que estão tristes, deprimidas, pessoas que estão sem esperança, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor as renove, que o Senhor as fortaleça. Mais uma vez nós queremos pedir, ó Deus, pelas famílias, que exista paz nos lares. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor mova com poder, com autoridade nos nossos lares. Deus, nós queremos rogar pelas pessoas que nós temos evangelizado, discipulado, pedindo, Deus, em favor delas, que o Senhor se manifeste a elas, Deus, que elas permaneçam em Ti. Rogamos também, Deus, em nome de Jesus, pelas pessoas, Deus,
que talvez sejam as mais afetadas com esse distanciamento social, que são os idosos. Nós rogamos muito especialmente pela vida deles, Pai. Pedimos que o Senhor vá ao encontro deles nessa hora, que eles se sintam amados, que eles se sintam protegidos e abençoados com a Tua santa presença, Deus. Deus, muito obrigado também, porque nós temos todos os motivos para sermos gratos ao Senhor. Nós sabemos, Deus, que toda bênção, tudo aquilo de bom que existe nas nossas vidas e que é derramado sobre nós, veio de uma única mão, que é a Tua mão poderosa e bendita. Querido Deus, nós mais uma vez queremos interceder pelo nosso país e pedir, ó Deus, que o Senhor haja em todas as esferas da sociedade, através das autoridades e na vida delas também. Nós te pedimos que elas também sejam salvas, que o Evangelho do Senhor Jesus chegue até elas e as transforme. Pedimos, ó Deus, pelos Teus filhos que estão em posição de autoridade. Muitos, ó Deus, com decisões tão difíceis para tomar. Nós pedimos em favor deles que, diante dos desafios que eles têm, eles sejam abençoados por Ti. Pai, muito obrigado pela igreja que se reúne nas casas. Muito obrigado, Deus, por ter mantido as nossas vidas, a nossa saúde. Muito obrigado, Deus, por podermos juntos agora exaltarmos e glorificarmos ao Senhor, cultuando a Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que temos feito que desagrada ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse também é um momento especial do culto, momento em que nós podemos adorar a Deus, entregando dízimos, entregando ofertas. Eu quero te dizer que a igreja não parou, nós continuamos avançando. Prova disso é que nós estamos juntos aqui adorando a Deus. E eu quero continuar a te encorajar, para que mesmo não estando no templo, como talvez você estivesse acostumado a entregar o seu dízimo ou a sua oferta, mas que você possa permanecer fiel. Como expressão da sua gratidão e da sua adoração, você continua entregando o seu dízimo e a sua oferta, e você pode fazer isso através dos dados bancários que serão colocados agora à sua frente. Esteja atento e que isso faça parte também da nossa adoração ao Senhor. Para que o Senhor nos sonde, nos transforme conforme a sua palavra e nos encha. Faça desse louvor uma oração, meu irmão. Aí onde você estiver, na sua casa, na sua sala, junto com a sua família, louve ao Senhor e ore ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Sim, ó Deus. Por favor, ó Pai, usa-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Na vida das pessoas, ó Deus. Na nossa própria vida, ó Pai. Que nós sejamos resposta à nossa própria oração, Senhor. Sonda-nos, usa-nos, Senhor. Por favor, ó Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós nos entregamos nas Tuas mãos para que sejamos usados conforme o Teu querer e a Tua vontade. Muito obrigada por essa oportunidade, esse privilégio, Deus, de Te servir, ó Pai. Muito obrigada. Te louvo pela vida dos nossos irmãos, pela vida desta igreja, ó Pai. Pela oportunidade e o privilégio de ter a tecnologia para chegar até na casa dos nossos irmãos. Muito obrigada. Abre os nossos corações e a nossa mente, Senhor, para ouvir a Tua palavra e entender conforme o que o Senhor deseja nos falar. Obrigada por tudo, ó Deus, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Agora nós temos a oportunidade de meditarmos juntos na palavra do Senhor. E nós vamos dar sequência a essa exposição que temos feito da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós chegamos ao capítulo 3. Na semana passada nós tivemos aquele momento tão desafiador para nós, quando vimos o papel do homem, mas sobretudo o papel da mulher. E hoje nós vamos começar a ver o papel dos líderes da igreja, quais são as qualificações para ser um pastor, para ser um líder na igreja, um diácono na igreja. O início do capítulo 3 vai tratar exatamente disso, as qualificações dos líderes da igreja. E eu quero te convidar a ler comigo esse texto agora. O capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos,
conservando o mistério da fé e com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém. Como nós já sabemos, havia na igreja de Éfeso uma dificuldade muito grande com a liderança. Líderes ruins ou falsos mestres, haviam se levantado na igreja. E naquele tempo, como agora, é urgente a necessidade de líderes. Pessoas que queiram dedicar suas vidas, seus dons, sua energia, seu tempo, a liderarem o povo de Deus. Timóteo havia sido colocado ali por Paulo para liderar a igreja por um tempo. O texto deixa claro que Paulo até gostaria e planejava mais à frente estar com Timóteo. Em alguns momentos ele diz, faça isso enquanto eu não chego. Mas nem Timóteo nem Paulo, eles iriam permanecer em Éfeso por toda a vida. Então era preciso formar líderes. Era preciso trabalhar os que já existiam e formar outros. Toda a igreja é assim. Uma das grandes e principais necessidades da igreja é a formação de líderes. Líderes apaixonados, motivados, bem orientados, fazem muita diferença, fazem a roda girar, inspiram, modelam, influenciam positivamente. Nós precisamos orar para que Deus continue a levantar líderes. E logo de cara, logo abrindo o capítulo, Paulo afirma que se alguém deseja o ministério, ou na versão que eu li, o episcopado, se alguém deseja ser pastor, se alguém deseja ser o líder da igreja, um líder na igreja, excelente coisa, almeja, deseja. É nobre. É um chamado de Deus para a vida de pessoas. Desde o começo da igreja foi assim. É assim também nos dias de hoje e será até que o Senhor Jesus volte. Mas não é porque é nobre, é excelente, é um ministério, é um serviço que repercute na eternidade, que ecoa na eternidade, que não se exija critérios e qualificações. O chamado para o ministério de liderança na igreja, para o ministério pastoral, o bispo é o supervisor, irmãos. Aqui não tem nenhuma referência hierárquica, não. Ele não é que ele era o chefe dos pastores, não é isso. O termo bispo é usado para visitar, para apacentar, para pregar. Então, aqui está falando do pastor da igreja local, do líder da igreja local. É sobre ele essa expressão, é sobre esse ofício, é sobre esse ministério, é sobre esse trabalho que Paulo afirma que é excelente e que a igreja tanto precisa de mais e mais vocacionados. Deus continua a derramar dons sobre a vida das pessoas. E a primeira palavra, a primeira questão que eu quero mirar, que eu quero focar nessa reflexão, é a você que tem um chamado, que já ouviu a voz de Deus, mas que tem negligenciado. Eu quero te convidar a rever esse ponto da sua vida hoje, agora. Porque é aquele que Deus chama, aquele que Deus revela a sua vontade para que ele seja separado para a liderança da igreja. É alguém que vai se realizar muito, que vai se realizar demais no exercício daquilo que Deus o chamou para fazer. Alguns pensam que
que ministério pastoral é emprego. Não é. Não é. Há um sustento. Há um sustento. A igreja oferece um sustento, mas não é emprego. É chamado. É vocação. Portanto, eu quero te dizer também, não fique... Se você não é chamado, se Deus não chamou você, eu quero te dizer também isso. Não vai dar certo. Você vai se frustrar e você vai frustrar muita gente. A ideia do chamado, ela ao mesmo tempo traz pessoas como inibe pessoas. Há um chamado geral para todos os crentes. Todos nós somos discípulos de Jesus, todos nós somos chamados a vivermos com Deus, a uma vida santa, a evangelizarmos, a discipularmos. Isso é um chamado para toda a igreja. Todos recebem dons, mas alguns são chamados para liderar o corpo de Cristo. E esses chamados devem se preparar para fazê-lo com excelência. Interessante que o próprio Paulo tinha uma formação tremenda. Entre o seu chamado e de fato o início do seu ministério junto aos gentios, ele demorou 3 anos. 3 anos. É preciso levar a sério. E a formação é algo que precisa ser levado a sério. E o vocacionado, aquele que é chamado por Deus, ele é o principal interessado em investir na sua própria vocação, no seu próprio chamado. A igreja apoia, a igreja deve encorajar, e a igreja deve estar atenta aos vocacionados. Deus continua chamando pessoas, e essa é uma relação interessante, porque quem confirma de fato esse chamado é a igreja. A pessoa será líder onde? Na igreja. É a igreja que diz, olha, nós olhamos para você e nós entendemos que Deus está chamando você para liderar sobre as nossas vidas. Então, o chamado é uma ação de Deus na vida da própria pessoa, mas também na vida de todo o corpo. O corpo olha aquela pessoa e diz, ele tem dons, ele tem caráter, ele tem características de alguém para liderar sobre as nossas vidas. Mas não é porque nós precisamos de líderes e precisamos com urgência. Não é porque Deus continua chamando líderes que nós devemos abrir mão de critérios. Porque o que Paulo faz aqui é colocar uma série de critérios que deveriam ser estabelecidos para que, de fato, alguém exercesse liderança na igreja. E ele cita 2, o bispo, que é o pastor da igreja, e o diácono. Qual é a diferença de um para o outro? Você vê que tem uma série de coisas, de requisitos em comum entre um e outro. Primeiro, um não é maior que o outro, eles são diferentes. Não é uma questão hierárquica aqui. O diaconato começa como um desafogo ao ministério dos apóstolos. O início do ministério diaconal está ligado a esse desafogar o ministério dos apóstolos. Então eu te diria o seguinte, vou tentar ser bem direto nisso, e o mais simples que eu consigo. Eu te diria que o ministério diaconal, ele lida com a parte material, física, concreta da igreja. Então o ministério, mas o diácono, ele pode pregar? Pode. Ele pode ensinar? Pode. Mas essa não é a essência do seu ministério. Ele pode fazer porque ele é um cristão. Ele pode fazer porque talvez ele tenha dons para isso. Mas a essência do ministério diaconal é o cuidado com a estrutura física. Porque na essência, no livro de Atos, quando nós vemos o nascimento do ministério diaconal, é exatamente isso que acontece. Os apóstolos estavam se assoberbando, eles estavam com tantas tarefas no cuidado de pessoas, não o cuidado espiritual, mas o cuidado material das pessoas, que eles então instituem uma outra liderança, que ela deveria ficar com esse cuidado material, liberando os apóstolos para o cuidado espiritual.
mas ambos são de igual valor diante de Deus e de igual valor diante da igreja também. E, portanto, ambos precisam cumprir requisitos. E existem, e eu tentei, não quero falar de um por um, não é possível, mas eu tentei colocar 4 áreas que líderes precisam estar atentos, porque são áreas de risco para suas vidas. A primeira, área sexual. O versículo 2, por exemplo, diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher. Lá no 12, o diácono seja marido de uma só mulher. A área sexual, a relação com o sexo oposto, como que essa pessoa se relaciona com o sexo oposto, como que ele se relaciona, se for casado, com a sua própria esposa também, é algo que precisa de atenção. Por quê? Porque muitos líderes e bons líderes caíram exatamente nessa área. Talvez a posição de liderança ainda coloque a pessoa sob mais riscos. Talvez existam pessoas que se atraiam por outras exatamente pela posição que ele ocupa, pela forma como ele fala, pela ideia, por um imaginário, por uma fantasia que é provocada pelo simples fato do exercício do ministério. Se um pastor ele não está preparado para liderar a igreja e conviver com pessoas que vão abrir suas vidas, um homem que vai ouvir relatos pessoais, que vai ministrar ao coração e à alma das pessoas. Existem muitas oportunidades. As pessoas emocionalmente, elas se revelam, elas se desnudam, e o pastor está presente, ele uma figura de segurança, uma figura de proteção, uma figura de atenção, e muitas pessoas confundem isso. E cabe ao pastor, diante de Deus, dar segurança à sua esposa, se casado, e às suas ovelhas, como um todo, ao seu rebanho. Então não é à toa que esse texto está colocado aqui. Eu me lembro de uma história que um pastor amigo, ele viveu e ele compartilhou isso para nós no treinamento. E ele estava pastoreando a igreja, uma igreja numa capital, uma igreja simples, uma igreja jovem, e uma mulher o procurou, e ela começou a participar dos cultos, e ela sentava bem à frente, e ela começou a conviver com a igreja, e ela buscou aconselhamento pastoral, e foi aconselhada, e tudo, e o pastor começou a perceber que havia algo diferente, um olhar diferente, um jeito diferente, uma sedução no ar. E essa pessoa então consegue o telefone do pastor, que é a coisa mais comum que alguém pode conseguir, é o telefone de um pastor. E ela liga, e ele tem um discernimento em Deus. E essa pessoa com a voz bem aveludada, essa pessoa com a voz bem sedutora, ela diz: você sabe quem está falando? Ele diz: eu sei, é o diabo. Eu sei. Uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher interessante. Líderes na igreja precisam estar aptos diante de Deus, diante da comunidade. Precisam ser saudáveis na questão da área sexual, porque ela é uma área de risco. Segunda área, dinheiro. Quero separar, por exemplo, o versículo 3, lá no final, diz que ele não deve ser avarento. A ideia de governo da casa também, de certa forma, tem a ver com isso. O testemunho dos de fora também tem a ver com isso, e às vezes até dos de dentro. Mas, além da área sexual, finanças, dinheiro, também é uma área de risco para muita gente. Mas eu quero fazer uma colocação aqui. Diferente do que muita gente pensa,
a grande maioria dos pastores no Brasil, eles ganham pouco, o sustento é pequeno. Há uma ideia, porque existem ícones, existem pessoas na mídia, nas redes sociais, ou nas televisões, enfim, que ocupam espaços grandes, se tornaram pessoas populares, conhecidas, e as pessoas tiram que o pastor, a média que um pastor tem de sustento, a partir desses ícones. Mas a grande verdade é que a maioria dos pastores do Brasil são homens anônimos, que estão no interior desse país, em igrejas pequenas, proclamando o Evangelho. Essa é uma primeira consideração que eu quero fazer, porque diz respeito aqui. Esses homens, a dificuldade que eles terão com dinheiro é que eles não terão o dinheiro. O mau uso do dinheiro é péssimo, vai trazer consequências terríveis, mas não ter o sustento adequado também é. Paulo vai tratar disso mais à frente, eu vou deixar para entrar nesse processo quando o assunto vier na carta. Mas eu quero primeiro fazer esse alerta, tem implicações isso. Mas me parece que a orientação paulina aqui não é nessa direção exatamente, mas no fato de que pastor não combina, não tem nada a ver, não tem relação alguma, pastor dinheirista, pastor que é governado, que dirige suas ações a partir do retorno financeiro. Isso não é a essência do chamado pastoral, isso deve passar longe da vida de um pastor. Pastor ganancioso, dinheirista, é o motivo de nós termos tantos escândalos. No mundo evangélico, com pastores que são denunciados com práticas terríveis, trazendo tristeza, escândalo e vergonha. O sustento do pastor vem da entrega de dízimos ou ofertas, sustento do pastor e da sua família, de gente humilde, que entrega com o coração alegre, porque está entregando para o Senhor, que entrega como parte do seu culto, mas são pessoas simples, sua grande maioria. Isso precisa ser respeitado. E mesmo que não fosse, mesmo que fossem endinheiradas, não é a realidade da igreja no Brasil. A igreja no Brasil é sustentada pelas viúvas pobres, as missões é sustentada por viúvas pobres. Mas o fato é que as pessoas entregam com generosidade, com alegria, como parte do seu processo de adoração. E a liderança da igreja, o pastor da igreja, os pastores da igreja devem ter respeito, temor e tremor. Essa é uma área que, infelizmente, tem derrubado muita gente boa. Terceira área, além da área sexual, além da questão financeira, eu quero destacar que um risco grande para o ministro é colocar o ministério antes da família. Então a expressão governe bem a sua própria casa, criar os filhos sob disciplina e respeito. É fácil se perder nisso. Quando você está exercendo o chamado, e quando você está ministrando, e quando você está pregando, e as pessoas estão reagindo à sua pregação, e as pessoas te elogiam, as pessoas reconhecem e com palavras aquilo que você fez, você tem um retorno emocional daquilo. As pessoas olham para você e dizem, olha, foi tão bom, olha, os elogios que vêm, começam a trabalhar no coração da gente, e é um grande desafio saber quem você é um grande desafio poder olhar para si mesmo e dizer, nada de bom que aconteceu ali é por virtude minha, nada. Os primeiros discípulos e as principais ovelhas de um pastor estão dentro da sua própria casa, sempre. O maior sucesso ou os maiores fracassos acontecerão ali, nessa parte,
do rebanho. Alguns pastores que são bênção demais atrás de um púlpito, eloquentes, inteligentes, uma capacidade incrível de comunicação, mas são verdadeiros fracassos na relação familiar. Quantas mulheres gostariam que aquele pastor fosse com o púlpito amarrado no peito? Porque atrás do púlpito eles são bênção demais. Mas quando chegam em casa, não conseguem viver nem de perto aquilo que tão eloquentemente tem pregado a muitos. Eu diria que é impossível ter um ministério saudável, conduzir a igreja para uma saúde espiritual, se você tiver a sua esposa ou os seus filhos como inimigos do seu ministério. E é fácil tê-los. Basta colocar a igreja adiante deles, porque a mulher e os filhos vão precisar de ter muita paciência e sabedoria. Mas isso não deveria ser exigido deles. A família do pastor precisa da atenção dele como marido, como pai e às vezes até como filho. Isso não deve ser negligenciado. Muitos têm esquecido a família, vivem para a igreja, mas destruíram as vidas que estavam mais próximas sobre os cuidados dele ou sobre a falta de cuidados dele. É preciso que a igreja ajude nisso. É preciso que a igreja tenha um olhar para isso. Se a igreja tiver um olhar para isso, ajuda demais a construção, a restauração e a construção de relacionamentos que dizem respeito à família pastoral de forma mais saudável. Há uma história que eu também quero compartilhar com você, essa história de um pastor, e ele chega diante da liderança da igreja e ele diz que ele está colocando o cargo dele à disposição, que não dava mais para ele ser pastor, e o motivo que ele revela é que ele estava cansado do casamento, ele estava cansado da esposa e ele não queria mais viver com ela, e ele estava entregando o ministério e ele estava também abrindo o casamento. Era um pastor com anos naquela igreja, uma família querida, amada, um pastor amado. E os irmãos da liderança dizem para ele: pastor, nós não conseguimos compreender isso, nós não aceitamos isso, e nós queremos de alguma forma ajudar vocês nisso. E o pastor diz: olha, não tem como, eu já tomei minha decisão, e isso e aquilo. Mas até que eles conseguem dizer para o pastor assim: pastor, nós aceitaremos o seu pedido. Nós entenderemos que o Senhor já não será mais o nosso pastor. Mas antes, faça uma coisa. Essa igreja disse assim, essa liderança dessa igreja disse assim: pastor, nós queremos que o pastor vá com a sua esposa para um determinado local, é uma praia, vocês vão ficar lá, a igreja vai ajudar, e nós queremos que vocês procurem tratar dessas feridas que estão abertas, nós estaremos aqui orando por vocês. Suas crianças ficarão conosco, sob os nossos cuidados. E se ao final o pastor estiver com essa mesma posição, nós entenderemos que devemos aceitar o pedido do pastor. Eu não preciso continuar muito a história, e eu não vou continuar muito, mas você já sabe o que Deus fez, né? Deus restaurou esse casamento. Eu estou ouvindo você dar um glória daqui, onde eu estou. Estou ouvindo seu aleluia, eu ouvi daqui. Deus restaurou essa relação e eles voltam restaurados no seu lar, eles voltam gratos à igreja, eles voltam amando a Deus, amando a igreja, com um desejo enorme de continuar a darem as suas vidas e com as lições aprendidas daquele tempo, de que o casamento, a família não poderia mais ficar como fora nos anos anteriores. Porque a família pastoral, ela precisa de cuidados. Ela é exposta o tempo todo. As pessoas olham para os líderes, para a esposa do líder, para a filha do líder, para a mãe do líder, para o pai do líder, para o seu clã, o tempo todo. Quarta e última consideração: além do sexo, além do dinheiro, além do risco de colocar o ministério à frente da família, o orgulho.
o orgulho. O texto fala de colocar pessoas experimentadas na fé ou com alguma caminhada na fé e não novo convertido, para que ele não se torne soberbo, orgulhoso e não caia exatamente na mesma cilada que o diabo caiu. Quando as coisas começam... Esse é o tipo do pecado que se comete quando as coisas vão bem. Quando o ministério vai bem. Quando a igreja cresce. Quando os resultados vêm. Quando há uma admiração. Quando o nome é projetado. Às vezes o nome da igreja. E tantas outras, às vezes até mais o nome do pastor. Esse é o ambiente de maior risco. Porque a pessoa pode começar a achar que ela é a responsável pelas vitórias e conquistas, que é por causa do carisma, que é por causa da eloquência, que é por causa do esforço, que é por causa do trabalho, que é por causa da santidade, que é por causa do que for. E não é nada disso, isso só serve para a pessoa ficar cheia dela mesma e vazia de Deus. Esse ambiente de reconhecimento, de sucesso, que é desejável. É desejável que a igreja cresça, é desejável que a igreja prospere, é desejável que vidas sejam alcançadas, famílias sejam alcançadas, igrejas sejam plantadas. Isso é desejável, é isso que se busca. O problema é que muitos têm caído exatamente quando conquistam isso. Porque não sabem lidar com isso, não sabem lidar com o reconhecimento. E em algum momento são picados pela mosca azul e começam a achar que são alguma coisa que não são. Porque a obra é do Senhor, a igreja de Jesus. Os dons, Ele quem dá. Ele quem toca os corações, que transforma vidas. Não há homem algum que possa fazer isso. Nós podemos estragar tudo, quebrar tudo, destruir tudo. Mas todo bem, toda dádiva, todo presente veio de uma única mão, que é as mãos do nosso Deus. Pastores que começam a olhar outros, o ciúme, a inveja, ela se dá entre os iguais, irmãos. O ciúme e a inveja, ela acontece entre as pessoas que fazem a mesma coisa. Você começa a ter a referência do outro. Pessoas que se perdem nessa miséria chamada orgulho. São pessoas que começam a olhar os outros, que talvez não tenham de fato os mesmos resultados, talvez que ainda não tiveram os mesmos resultados, como alguém menor. Olha com desdém, olha com desconfiança. Está cheio de si mesmo e vazio de Deus. Quero encerrar a minha fala e concluir a minha fala. Não despreze o seu chamado. Não despreze aquilo que Deus já te falou, independente da área onde você vai servir. Não despreze o chamado de Deus. Não feche os ouvidos e o coração para o chamado de Deus. Deus quer completar essa obra na sua vida. Se Deus não te chamou, não force. Não force a barra com Deus. Vai ser péssimo, desastroso. Seja responsável com aquilo que já está em suas mãos. Valorize pequenos começos. Valorize pequenos começos. Aquilo é pequeno, mas é o que está nas tuas mãos hoje. O ministério é pequeno, mas é o que está nas tuas mãos hoje. A igreja é pequena, mas é o que está nas tuas mãos hoje. Não importa isso. Seja responsável com aquilo que o Senhor tem confiado a você. Cuidado com as ciladas. Corra de situações de risco. Enfrente o diabo, mas corra de algumas situações. Não se coloque em situações de risco. Seja prudente, seja sábio, tenha vida com Deus, tenha temor a Deus. E finalmente,
Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Por todos os homens e mulheres que têm ouvido e obedecido o chamado de Deus para liderar o povo. Sejam os homens e mulheres descritos na Bíblia. Sejam homens e mulheres anônimos de todos os lugares do mundo, mas que têm consagrado ao Senhor os melhores dias de suas vidas, o melhor das suas forças, dos seus dons, dos seus talentos, por amor ao Senhor, por gratidão ao Senhor e por amor à Igreja de Jesus. Quero te convidar agora a orar e a agradecer por pessoas que Deus levantou ao longo da sua história. Quantos líderes você já teve? Quantos homens e mulheres de Deus já passaram pela sua vida e deram contribuições significativas? Gente que te evangelizou, que te discipulou, que te aconselhou, que te ouviu, que te protegeu. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus e encerrando essa reflexão. Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor continue a levantar líderes. Levanta, Deus, líderes jovens, adultos. Levanta, Deus, gente que queira servir com os dons que receberam de ti. Sustenta, Deus, aqueles que já estão servindo. É tão fácil, Deus, a gente querer desistir, achar que não vale a pena. Sentimentos e pensamentos ruins vêm à nossa mente, que não há reconhecimento, não há gratidão, não há manifestação de carinho. Livra-nos, Deus, livra todos os que estão servindo dessas misérias, Deus, e faz-nos olhar para o alto, olhar para ti, para quem nós fazemos. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos e irmãs que o Senhor levantou como líderes e que fazem parte da nossa própria história. Muito obrigado pela vida deles, abençoe cada um deles. Muito obrigado, Deus, porque eles fizeram e fazem diferença nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo modelo de liderança que o Senhor Jesus deixou para nós. De serviço, de sacrifício, de espontaneidade, de entrega. Nós queremos aprender a liderar dessa forma. E nós não somos fáceis, Deus. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo culto que prestamos ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Sim! Ele é poderoso! Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor! Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz, derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz, derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Quem não te temerá, não glorificará teu nome. Todos te declararão Rei das nações. Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz, derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado no céu, com triunfo eterno, obtido na cruz, derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Quem não te temerá,
nações. Quem não te temerá, não glorifica lá teu nome, Jesus. Aleluia. Todos te declaram Rei das nações.